Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Nesta semana estudaremos sobre a conversão do apóstolo Paulo. Vamos analisar alguns detalhes muito interessantes sobre a conversão de uma das pessoas mais influentes, se não a mais influente do cristianismo depois de Jesus Cristo. Antes de sua conversão, o apóstolo Paulo era conhecido como Saulo. E foi graças, amigo ouvinte, a um encontro muito profundo e especial com Cristo, é que Saulo deixou de ser um perseguidor da igreja e passou a ser perseguido por causa da fé. Mas antes de comentarmos um pouco mais sobre isso, eu queria destacar para você as capacidades que Paulo tinha e, com certeza, se ele não tivesse se convertido, ele teria feito um estrago tremendo no cristianismo. Há autores que dizem que o cristianismo nem existiria, teria sido destruído por causa da perspicácia, da força de Paulo, do zelo que ele tinha, mesmo sendo um zelo equivocado, mas por causa das suas capacidades, ele poderia com certeza ter acabado com a igreja recém-formada. Quando estudamos, amigo ouvinte, o livro de Atos e avaliamos a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que não há limites para o poder de Deus em converter uma pessoa. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus apesar das suas muitas falhas, apesar do seu caráter perseguidor e maldoso. Foi escolhido por Deus porque Deus é um Deus de graça. E Deus não olha simplesmente para o que a pessoa é. Deus olha para o que a pessoa pode ser se a pessoa permitir que a graça de Deus atue nela. Em um dado momento da vida de Saulo, Deus percebeu que ele seria, sim, um instrumento para Deus construir, solidificar o cristianismo, para que as pessoas fossem levadas a Cristo e a religião cristã se espalhasse por todo o mundo. Certa vez, logo após o apóstolo Paulo ter tido uma revelação de Deus na estrada de Damasco e ter ficado cego, Deus conversou com outro seguidor de Cristo chamado Ananias, e em Atos 9:15, quando Deus diz para Ananias receber Saulo, Deus disse assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus mostra para Ananias que antes Saulo, um instrumento do sinédrio para destruir o cristianismo, agora era um instrumento de Deus para construir ainda mais o cristianismo. Paulo seria um instrumento para levar a Jesus Cristo diante dos não-judeus, dos pagãos, dos reis, mas também para apresentar uma visão correta a respeito de Jesus diante dos judeus. Ou seja, ele seria um instrumento muito poderoso para testemunhar acerca de Jesus Cristo. E com certeza, amigo ouvinte, você e eu, que somos cristãos porque Jesus Cristo converteu Saulo. Senão a história do cristianismo teria sido outra. Portanto, precisamos entender algo mais sobre a vida deste grande apóstolo para vermos o poder transformador de Deus na vida de uma pessoa e o que isso significou para a existência do cristianismo em nossos dias. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Continuaremos agora o nosso estudo sobre a conversão do apóstolo Paulo. Paulo era um judeu natural de Tarso, uma cidade da Cilícia, de acordo com Atos 21:39. Ele havia sido levado a Jerusalém, onde estudou sobre a orientação de Gamaliel, um mestre fariseu de grande influência na época. Em Atos 22:3,
Paulo informa que foi instruído aos pés de Gamaliel segundo a exatidão da lei. E ele diz também em Atos 22:3, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo havia se tornado um fariseu, porém, ele era muito zeloso ao ponto de isso beirar o fanatismo. Em Gálatas 1:14, ele fala a respeito dessa herança judaica e ao mesmo tempo deste zelo, desse extremo zelo que ele tinha para com a tradição judaica. E isso, obviamente, levou-o a praticar muitas coisas contra a pessoa de Jesus. Jesus não se encaixava, amigo ouvinte, na compreensão tradicional dos judeus e muito menos de Paulo. Os judeus acreditavam que o Messias se manifestaria de uma forma soberana para governar em Jerusalém e governar o mundo. Eles não poderiam aceitar a hipótese de o verdadeiro Messias morrer numa cruz. Por quê? De acordo com Deuteronômio 21, verso 23, o texto diz que todo aquele que for pendurado num madeiro é maldito de Deus. Então, quando Cristo é morto na cruz, eles simplesmente têm a confirmação de que realmente Cristo não seria o Messias verdadeiro. Porque se Deus permite que Cristo morra numa cruz, é porque Cristo é amaldiçoado por Deus. Então, a crucificação de Jesus era uma contradição, era inaceitável. E por isso que em 1 Coríntios 1:23, Paulo diz que a cruz, o evangelho e a cruz, o Cristo crucificado, era um escândalo para os judeus. Porque Deus não permitiria que um justo morresse pendurado numa cruz. E se Cristo morreu na cruz, ele, obviamente, era amaldiçoado por Deus. Só que eles não entenderam Isaías 53. Isaías 53 diz que Cristo, que o Messias, levaria sobre nós os nossos pecados, ou seja, ele se tornaria maldição no nosso lugar. Cristo foi pendurado numa cruz, não porque ele era mau ou porque era amaldiçoado por Deus, mas porque por sua bondade, ele assume a maldição no nosso lugar. E o apóstolo Paulo não havia entendido isso. E, obviamente, para eles, Jesus era o impostor. E por causa disso, o apóstolo Paulo começou a perseguir duramente os cristãos primitivos. Para isso, algo curioso aconteceu. O apóstolo Paulo se tornou uma espécie de apóstolo do Sinédrio. Nos dias de Paulo, amigo ouvinte, os judeus estavam espalhados em toda a região da Judéia e fora dela. E eles eram organizados em uma espécie de rede. E a sede principal era em Jerusalém. Dali de Jerusalém, onde existia o Sinédrio, os fariseus, os líderes religiosos da época, usavam as sinagogas locais como centros de apoio para as comunidades locais, e o Sinédrio enviava mensagens, orientações, instruções para estas sinagogas locais que atendiam a esses judeus espalhados pela região. E muitas vezes o Sinédrio enviava orientações por meio de cartas, através de um homem chamado Shaliach. Shaliach é uma palavra hebraica que significa enviar. Então existia este agente oficial do Sinédrio que levava informações do Sinédrio para as sinagogas locais. Quando nós lemos em Atos que o apóstolo Paulo pediu cartas aos chefes da sinagoga para perseguir os cristãos, nós lemos isso em Atos capítulo 9, versos 1 e 2, percebemos que o apóstolo Paulo recebeu do Sinédrio a autorização e ele se tornou um shaliach, ou seja, um representante, uma autoridade, um mensageiro, um apóstolo, diríamos assim, do Sinédrio para perseguir os cristãos e executar a vontade do Sinédrio. Então perceba que antes de ele ser um apóstolo de Cristo, Paulo era um apóstolo do Sinédrio. Para você ver a mudança radical pela qual o apóstolo Paulo passou. E amanhã estudaremos e veremos como ocorreu esta mudança radical na vida de Paulo. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples. Você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro, e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo.
Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos ver hoje como foi a conversão de Saulo para que ele se tornasse o apóstolo Paulo. Depois de Jesus Cristo, a pessoa mais importante no cristianismo. Vamos ler Atos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 9. Atos, capítulo 9, versos 1 a 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. A conversão de Saulo ocorreu de uma forma extremamente sobrenatural, diríamos assim. Toda conversão é sobrenatural. Mas a de Paulo teve algo a mais. Paulo teve um encontro visível com Cristo. Paulo não teve uma visão profética simplesmente de Cristo. Paulo ouviu Jesus Cristo. Ele viu a Cristo na sua glória. Paulo teve contato com a manifestação divina. E o que chamou muito também a atenção de Paulo, além da manifestação gloriosa de Jesus, foi o diálogo de Jesus com ele. Jesus disse algo para Saulo muito interessante. Em Atos 9:5, Jesus falou assim: Sou Jesus a quem você persegue. Paulo compreendeu 2 coisas. Primeiro, que Jesus realmente havia ressuscitado, que aquilo que os cristãos e os apóstolos falavam não era mentira. Ele realmente havia ressuscitado e estava à direita de Deus Pai. E em segundo lugar, Paulo compreendeu que ele estava errado em perseguir os cristãos e que isso era o equivalente a perseguir o próprio Cristo. Imagine, amigo ouvinte, o choque para Paulo. Ele estava perseguindo os cristãos, pensando que estava fazendo a obra de Deus, em purificar o judaísmo da chamada seita cristã. Porém, quando ele mantém um contato com Jesus, ele percebe que ele estava errado em não crer na ressurreição de Cristo, e ele percebe que ele estava errado e pecando também em perseguir aos cristãos, e que isso era o mesmo perseguir a Cristo, era o mesmo que perseguir a Deus. Não foi por qualquer coisa que, de acordo com Atos 9:9, o apóstolo Paulo permanece sem comer e sem beber por 3 dias. Além dele ter tido um encontro muito forte com Cristo e aquilo ter impactado, além dele ter ficado cego em consequência daquela visão, ele pôde olhar para dentro dele mesmo e para suas convicções e perceber que ele estava sinceramente errado e enganado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, amigo ouvinte, que temos o coração aberto ao Espírito Santo. Você pode chegar à conclusão de que por muito tempo estava sinceramente enganado em crer em certas doutrinas. Porém, assim como Deus curou esta cicatriz do coração de Paulo e fez dele um grande instrumento de pregação do Evangelho, Deus pode fazer o mesmo com você. Se o Espírito Santo lhe mostrar, se Jesus de alguma forma lhe guiar para que você mude uma crença doutrinária errada, seja humilde e creia que Deus vai fazer aquilo que for melhor para você. Amanhã veremos como que Deus atuou para que Paulo se restabelecesse da sua cegueira e para que ele fosse aceito na comunidade judaico-cristã. Espero que você acompanhe o programa de amanhã também.
Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que o apóstolo Paulo teve um encontro real com Cristo no caminho, na estrada de Damasco, enquanto ele ia perseguir os cristãos. E este encontro com Cristo impactou profundamente a sua vida. Após esse encontro com Jesus, o apóstolo Paulo, por ter tido um contato com a glória do Salvador, ele ficou cego, de acordo com Atos capítulo 9, verso 8. E Deus aproveitou aquele momento para permitir que Paulo ficasse por 3 dias refletindo, conscientizando-se do seu erro. E aí Deus decidiu agir milagrosamente para curar Paulo e para fazer dele agora não mais um apóstolo do Sinédrio, mas um apóstolo de Jesus Cristo. No momento em que Paulo ouve a voz de Jesus, em que Jesus diz para Paulo que ele estava perseguindo ao próprio Cristo ao perseguir cristãos, em Atos 22:10 temos uma informação adicional de que Paulo fez a seguinte pergunta para Cristo: "Que farei, Senhor?" Esta pergunta de Paulo é uma pergunta muito sincera. Ao ele fazer esta pergunta, ele estava demonstrando que realmente ele reconhecia que estava errado. E qual foi a resposta de Jesus? Em Atos 22:10, disse: "Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer." Ao mesmo tempo em que ele dá esta mensagem para Paulo, em seguida, o Senhor, em visão, falou com outro discípulo, chamado Ananias. E nós vamos ver agora que orientação Deus deu a esse discípulo. Vamos ler Atos capítulo 9, dos versos 10 ao 19. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. "Ananias?" "Sim, Senhor", respondeu ele. O Senhor disse: "Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar." Ananias, porém, respondeu: "Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome." O Senhor, no entanto, disse: "Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome." Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo." No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Ananias, de uma forma muito compreensível, estava receoso de ir até Saulo. Afinal, Saulo era um grande perseguidor dos cristãos, havia contribuído para com a morte de Estevão, e estava arrastando homens, mulheres e crianças para a prisão, caso eles crescem em Jesus. Só que Ananias, ao mesmo tempo em que hesitou em querer cumprir a ordem de Deus, ele entendeu perfeitamente a vontade de Deus e ele percebeu que o que Deus falou, por mais maravilhoso que fosse, era obviamente a verdade. E Ananias decidiu ir até Saulo. Deus já havia revelado para Saulo, em uma visão, que um discípulo chamado Ananias imporia as mãos sobre ele. E esta imposição de mãos, ouvinte, na Bíblia, representa o reconhecimento de uma função. Então, ao ele impor as mãos sobre Saulo, ele estava reconhecendo que Deus
o havia chamado para o ministério. E como consequência disso, o apóstolo Paulo recebe o Espírito Santo. E nesse exato momento, o apóstolo Paulo é curado da sua cegueira. Ele aceita Jesus como Salvador pessoal e manifesta isso por meio do batismo. E após isso, após ter aceitado a Jesus e ter recuperado a sua visão e a sua paz de espírito, ele volta a comer e recupera as suas forças. É muito bonito percebermos, amigo ouvinte, a mudança radical pela qual o apóstolo Paulo passou. Diz, por exemplo, em Atos 9, 19 e 20 o seguinte: Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Você já pensou? Aquele que perseguia todos aqueles que falavam em Jesus, agora estava convencido de que Jesus realmente era o Salvador e estava falando sobre Jesus. Somente uma intervenção divina pode explicar esta mudança na vida de Paulo. Paulo tem que ter tido um encontro com o Cristo ressuscitado para ter mudado tanto. Para passar de perseguidor a perseguido, para passar de apóstolo do Sinédrio, digamos assim, para ser um apóstolo de Cristo, para enfrentar tudo o que ele enfrentou, para perder a sua reputação diante do Sinédrio, mudar suas convicções, deixar de lado sua carreira, ele tem que ter tido um encontro real com Jesus. Por isso, amigo ouvinte, o cristianismo não é baseado em sentimentalismo barato. Ele tem sim o sentimentalismo, mas ele é baseado na razão. Paulo teve um encontro real com Cristo para que ele pudesse ter tido mudanças tão profundas. E essas mudanças foram tão profundas que possibilitou com que Paulo se tornasse a pessoa mais influente do cristianismo depois de Jesus Cristo. Então o cristianismo não é o resultado de mentes fanáticas ou da imaginação de pessoas com a imaginação fértil. O cristianismo é resultado de um encontro real, pessoal e experimental com Jesus Cristo. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos hoje estudar um pouco sobre o início do ministério de Paulo. De acordo com Gálatas 1,17, depois que Paulo teve aquele contato com Cristo na estrada de Damasco, depois que ele recobra a visão e é batizado, em Gálatas 1,17 ele diz que ele não subiu logo para Jerusalém para falar com os apóstolos. Antes, ele foi para as regiões da Arábia e depois, outra vez, voltou para Damasco. Paulo se retirou, amigo ouvinte, por um tempo, aparentemente vivendo isoladamente, para, no sossego, poder estudar mais, meditar mais, entender melhor as coisas que haviam acontecido e poder se encontrar mais com ele mesmo. E em Lucas 9, 20 a 25, nós podemos perceber algo mais sobre o ministério de Paulo. Depois que ele fica um tempo na região da Arábia, meditando, estudando, refletindo, vamos ver algo mais sobre o seu ministério. Vamos ler Atos capítulo 9, dos versos 20 ao 25. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite,
alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Perceba que já no início do ministério de Paulo, ele enfrentou oposição e dificuldades. Os adversários de Paulo, que não aceitaram a mensagem de que Cristo havia ressuscitado e de que ele era o Filho de Deus e de que ele era o Messias, eles eram incapazes de contradizer Paulo e por isso conspiraram matá-lo. Hoje há muitos críticos que não têm a disposição de matar as pessoas, mas por não contradizer com argumentos, eles atacam a pessoa que direcionou o argumento contra eles. Então, normalmente, o crítico, de uma forma ou outra, ele, ao invés de atacar a ideia, diríamos assim, tentar refutar a ideia, ele ataca a pessoa. Isso só demonstra que o indivíduo não tem base para suas afirmações e suas crenças e que ele simplesmente não tem humildade para reconhecer que precisa crescer e que precisa mudar suas próprias convicções. O apóstolo Paulo enfrentou essa oposição e eles haviam decidido que iriam matá-lo por ele estar pregando sobre Jesus Cristo. Mas Deus, amigo ouvinte, avisou o apóstolo Paulo deste perigo e para proteger a vida do apóstolo, Deus orientou de que ele deveria sair dali, de que ele deveria fugir. E aí os irmãos, discípulos que haviam aceitado a Cristo como Salvador, o abaixaram num grande cesto por uma janela, em uma casa construída ali numa muralha, próximo a uma muralha, para que ele pudesse fugir e escapar dos opositores que planejavam tirar a sua vida. O apóstolo Paulo, ao longo da sua trajetória, enfrentou muitas perseguições, sofrimento. Porém, amigo ouvinte, isso não abalava a fé que ele tinha em Jesus e não o impedia de realizar a sua missão. Quanto mais dificuldades ele tinha, mais poder ele dispunha do Espírito Santo para seguir adiante. E foi por isso que ele disse em 2 Coríntios 4, 8 e 9 o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que você e eu, amigo ouvinte, desenvolvamos uma fé sólida em Jesus, assim como o apóstolo Paulo, e que o Espírito Santo dê a você e a mim o mesmo poder e a mesma resistência que deu ao apóstolo Paulo para enfrentar as dificuldades. E que assim como o apóstolo Paulo, sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. 3 anos após a conversão de Paulo, ele retornou para Jerusalém, como lemos em Gálatas capítulo 1, verso 18. E com qual propósito? Ele foi a Jerusalém para avistar-se com o apóstolo Pedro. Ele foi conhecer os apóstolos, foi conversar com eles. Vamos ler Atos capítulo 9, 26 a 30, para vermos como que foi este retorno do apóstolo Paulo até a cidade de Jerusalém. Atos 9, 26 a 30. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia lhe falado. Contou também que em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas esses procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judeia, verso 31. Galileia e Samaria ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número.
Que bênção foi, amigo ouvinte, a conversão de Saulo. 3 anos após a sua conversão, ele vai para Jerusalém para ter um encontro com os apóstolos. E de acordo com o que nós lemos aqui, os apóstolos, eles estavam com medo. Eles não acreditavam ainda plenamente que um indivíduo perseguidor da igreja havia se convertido a Cristo. Quem ajudou para que os apóstolos acreditassem que Paulo havia realmente se convertido foi um homem chamado Barnabé. Diz aqui Atos 9, 27. Barnabé fazia parte do círculo de amigos de Paulo e era um judeu helenista. De acordo com Atos 4, 36 e 37, ele era um levita lá da região de Chipre. E ele ajudou a convencer os apóstolos de que realmente poderiam aceitar Paulo entre os cristãos, porque além do que Paulo havia vivido com Cristo na estrada de Damasco, Barnabé informou-os de que Paulo agora estava com muita coragem pregando acerca de Jesus. Ou seja, de início o apóstolo Paulo contou com as dúvidas até mesmo dos apóstolos, algo mais do que natural, porque a conversão de Paulo foi algo muito dramático, foi algo muito difícil de se acreditar. E o resultado, amigo ouvinte, desta pregação corajosa de Paulo, juntamente com os demais apóstolos, e obviamente algo encorajado e apoiado pelo Espírito Santo, fez com que a igreja tivesse paz e continuasse a crescer de acordo com Atos 9:31. Ou seja, o tiro do diabo saiu pela culatra. Ele achava que usaria Saulo em seu zelo e fanatismo para destruir o cristianismo. Porém, em Atos 9:31 vemos que o tiro de Satanás saiu pela culatra. Paulo passa a ser tremendamente usado por Deus para contribuir para com o crescimento da igreja cristã, para com a expansão do cristianismo. Paulo contribuiu para que muitas pessoas reconhecessem que Cristo era o Deus Messias, que havia morrido na cruz e ressuscitado para dar vida eterna a todos aqueles que nele crescem. Foi muito bom, amigo ouvinte, ter estudado com você neste dia também, ou nesta noite, ou madrugada, independente do horário em que você esteja ouvindo este programa. Mas amanhã eu quero finalizar com você o nosso estudo desta semana e eu espero que você participe mais uma vez. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo. Você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá por meio do WhatsApp o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana, amigo ouvinte, estudamos sobre a conversão dramática e sobrenatural, obviamente, do apóstolo Paulo. Hoje eu queria levar você a refletir num assunto. Se Deus converteu o apóstolo Paulo, Deus pode converter qualquer pessoa que permitir que o Espírito Santo, de alguma forma, entre no coração dela. Eu estou dizendo sobre isso para você não perder a esperança quanto àquele familiar que ainda não conhece a Cristo e que por causa da sua fé acaba lhe perseguindo por causa de Cristo. Talvez eu esteja falando para uma ouvinte que tem um marido que não é cristão e a princípio, aparentemente, não tem interesse algum no Evangelho. Ou talvez eu esteja falando para um ouvinte que tem uma esposa que não é cristã e não tem interesse algum no Evangelho. Talvez eu esteja falando para um ouvinte que tem filhos que não têm interesse no Evangelho, ou para filhos que têm pais que não se interessam por Jesus Cristo. Eu quero garantir para você, Deus pode ainda atuar no coração do seu ente querido. A obra de conversão é comparada por Jesus a um novo nascimento, ao vento em João capítulo 3, verso 8. O novo nascimento é comparado a um vento. Assim como o vento vem imperceptivelmente, invisivelmente, mas nós podemos sentir os seus efeitos, não podemos ver o vento, mas podemos senti-lo.
De acordo com João 3,8, a conversão ocorre da mesma forma. Nós não podemos vê-la, mas nós vamos sentindo os seus efeitos. Não tenha dúvida que de alguma forma ou outra o Espírito Santo está trabalhando no coração do seu ente querido. Mas a pergunta é, você está contribuindo para que o trabalho do Espírito Santo seja eficaz e aconteça de forma mais rápida? Esta é a pergunta que você deve considerar agora. Você e eu contribuímos com o trabalho do Espírito Santo, especialmente quando demonstramos por meio do amor que Cristo está transformando a nossa vida. Não estou dizendo que você não vai errar. Cristo não cobra de você impecabilidade. Ele cobra de você desenvolvimento. Perfeição para Cristo não é ser impecável, é crescer, é melhorar a cada dia. Então não se cobre por não ser uma pessoa perfeita. Agora, o que Cristo deseja é que você permita que a transformação que Cristo vai fazendo em você torne você uma pessoa mais amorosa, mais compreensiva, mais disposta a tratar as pessoas com carinho e com respeito. Nisto as pessoas verão que a religião da qual você faz parte está fazendo a diferença na sua vida. Agora eu lhe digo, se você ao se converter, ao filiar-se a uma igreja, você se torna pior do que você era, uma das duas coisas está acontecendo. Ou você se filiou a uma igreja falsa, ou você se filiou à igreja certa, mas ainda não teve um encontro real com Jesus. Você simplesmente foi convencido de uma verdade, mas não convertido. Porque quando nós realmente somos convertidos, nós manifestamos aquela característica de João 13:35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando você tiver a oportunidade, leia a Bíblia com o seu ente querido. Fale a ele acerca das verdades de Deus. Mas se a pessoa não quiser, não obrigue-a. Porque senão a pessoa pode pensar que você e a religião são chatos. Neste caso, quando a pessoa não quer ouvir a palavra e não quer obedecer a palavra, você pode usar o seu testemunho como a melhor Bíblia para que o Espírito Santo possa falar ao coração da pessoa. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, este princípio que diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar vosso modo de viver puro e reverente. Seja, amigo ouvinte, um instrumento do Espírito Santo para a conversão do seu ente querido. Lembre-se que você não é chamado a converter. Quem converte é o Espírito Santo. Você é chamado a testemunhar. Você é chamado a amar. Você é chamado a compreender e a ensinar com sabedoria. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.